Por isso que nossas vidas, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque o nosso corpo também é a casa de Deus, onde Deus se manifesta. Irmãos, não vou demorar, não vou tomar muito seu tempo. Eu queria falar de um assunto muito importante, que foi deixado por nós, por Jesus, não só através das suas palavras, mas também através do seu exemplo. Que é sobre a oração, mais particularmente sobre a oração do Pai Nosso. Mas antes de nós falarmos sobre a oração propriamente dita, gostaria de começar a falar sobre a importância da oração. Por que é importante orarmos? Em primeiro lugar, porque para mantermos relacionamento com Deus somente através da oração. Quando nós oramos, passamos do estado natural para o estado sobrenatural. Oração nos liga com Deus e Deus é Espírito. Logo, a oração nos mantém no estado espiritual. Paulo nos diz que não devemos lutar nessa esfera da vida com a carne e o sangue, mas lutamos com o que os olhos do corpo não podem ver. Lutamos contra as potestades espirituais. Ele afirmou em Efésios capítulo 6, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, Paulo coloca aqui que a oração deve ser feita em todo o tempo, ou seja, em qualquer ocasião. Não devemos esperar que haja um momento propício para nós orarmos. A oração tem que ser feita em qualquer ocasião. Se eu não me engano, no Tessalonicenses ele diz para que oremos sem cessar. Ele fala aqui uma coisa também interessante: toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando nós oramos, nós nos elevamos a Deus, nós nos levamos a Deus. Quando nós oramos, nós estamos no estado natural e entramos nas regiões celestiais, porque Deus é Espírito e o nosso inimigo também é espiritual. E como nós, sendo materiais, carnais, podemos lutar com alguém que nós não vemos e ter comunhão com Deus que é Espírito? Nós temos, irmãos, que entender que quando Jesus, assim como Jesus falou para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, né? Mas quem nasce do Espírito é Espírito. E é através da oração que nós vamos penetrar os céus. É através da oração que nós vamos entender os desígnios de Deus na nossa vida, na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Glórias a Deus. Mas o que me chama a atenção aqui em Paulo, em Efésios capítulo 6, 18, quando ele faz essa afirmação, é que antes de falar da oração, ele fala da armadura de Deus. Ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, antes de falar que nós temos que orar sempre, com toda perseverança, por todos os santos, ele diz: se revista antes da armadura de Deus. Porque para você entrar nos santos dos santos, para falar com Deus, para estar em pé diante de Deus, para colocar diante de Deus a tua petição, você tem que estar com os pés calçados com o Evangelho da paz. Quem traz inimizade contra o irmão não pode entrar nos santos dos santos. Amém, Jesus. Quem não tem o escudo da fé
Não tem como orar. A oração é um ato de fé. Nós não estamos vendo nada. Se pudéssemos ver, veríamos agora os céus abertos. Veríamos que essa igreja, na verdade, não está aqui, mas ela foi levada às regiões celestiais. Aleluia. E neste momento tem uma guerra entre o príncipe das trevas e os anjos de Deus. E Deus está falando para você: o que você está precisando? Interceda pelo meu povo, interceda pela minha igreja, interceda pela tua família. Oração, irmãos, é guerra espiritual. Se não tivermos o escudo da fé, como? Como é que eu vou falar com Deus se eu não estiver na cabeça com o capacete da salvação, se eu não estiver salvo na salvação que é em Cristo Jesus? Antes de orarmos, temos que nos vestir da armadura de Deus. E por que Paulo usa esse exemplo da armadura de Deus? Ele pega esse exemplo, irmão, dos soldados romanos. Os soldados romanos, antes de irem à batalha, eles se vestiam de armaduras, faziam uma refeição coletiva, ou seja, todos os soldados juntos faziam aquela refeição para mostrar para eles que eles não podem guerrear sozinhos, para dizer para eles: você tem que se preocupar com quem está do teu lado. É esse cara que está do teu lado que pode te salvar. Amém. Esse é teu companheiro. Nós temos no trabalho, vamos dizer assim, um princípio parecido com esse: ninguém pode ficar para trás. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou na rua, é o meu companheiro. De repente eu devo a minha vida a ele, e ele deve a vida dele a mim. E assim também era com aqueles soldados romanos. Eles tinham que entender que ninguém vai à batalha sozinho. Ninguém consegue combater sozinho. Esta guerra não é só tua. Aleluia. Esta guerra é de todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. E depois de fazerem esta refeição, eles iam e sacrificavam os seus deuses, pedindo vitória na batalha. Assim também nós vestimos da armadura de Deus, nos preocupamos uns com os outros, porque sabemos que dependemos uns dos outros. Não existe igreja de um só. Igreja é coletividade. Nós fazemos parte de uma comunidade. Glórias a Deus. E depois de nos vestirmos, e depois de saber que nós temos que nos importar uns com os outros, nós devemos aí sim entrar na presença de Deus em oração, entrar nos santos dos santos. Esta é a importância da oração. Eu gostaria de falar também algumas palavras sobre por que orar. Qual o motivo de orar? Em primeiro lugar, porque nossa vida depende disso. O sucesso de nossos irmãos e a vitória da igreja depende de nossas orações. Porque nosso ato de pedir torna-se ato voluntário de louvor, adoração, invocação, ação de graças, confissão, súplica e intercessão. Quando você está louvando, você está orando. Quando você está adorando, você está orando. Quando você está dando ações de graças, você está orando. Quando você está suplicando, você está orando. Todas as vezes que você se dirige a Deus, mesmo que seja em forma cantada, não deixa de ser uma oração. Glórias a Deus. Porque a oração nos torna mais submissos a Deus. E quanto mais eu me submeto à vontade de Deus, quanto mais escravo eu sou de Jesus, mais eu entendo os desígnios dele na minha vida. E quanto mais eu entendo os desígnios de Deus na minha vida, menos o mundo pode me machucar. Glórias a Jesus. Que coisa interessante. Não existe, glórias a Deus, glórias a Jesus. Porque vida cristã é um ato de incessante oração. Sem oração, a vida como escravos de Cristo se torna impossível. E é isso que nós somos, escravos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus nos deu exemplo, pois teve uma vida de contínua oração. E sexto, porque temos um mediador, um sumo sacerdote que intercede por nós, garantindo assim que nossas súplicas serão ouvidas.
Aí o terceiro item seria como orar. Parece uma pergunta infantil, não é verdade? Mas Tiago nos adverte, né? Dizendo que nós não recebemos porque não oramos, e quando oramos não sabemos como orar, né? E quando oramos não recebemos porque oramos mal, ou porque não sabemos pedir. Então a pergunta é: como orar? Bem, Jesus nos deixou um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. Essa oração está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Vamos ler que está em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Glórias a Deus. Essa oração, irmãos, é muito importante, né? A oração do nosso Senhor. E a igreja dos primeiros séculos, até o terceiro, quarto século, ela tinha essa oração do Pai Nosso com grande estima. Para os irmãos terem uma ideia, na catequese, né, que nós chamamos de instrução para os novos convertidos, na nossa igreja de discipulado, era uma das últimas lições que o novo convertido aprendia. Ele só ia aprender a oração do Pai Nosso depois que ele fosse batizado. E aí nas últimas lições da catequese que ele aprendia a oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Porque na igreja dos primeiros séculos só podia fazer a oração do Pai Nosso aquele que fosse batizado. É por isso que essa oração também era chamada naquela época de oração dos fiéis. Glórias a Deus. E essa oração do Pai Nosso era feita sempre antes da Eucaristia. A oração do Pai Nosso estava sempre ligada com a Santa Ceia. Antes de participarem da Santa Ceia, eles recitavam a oração do Pai Nosso. Como eu disse, Mateus inseriu a oração do Pai Nosso no Sermão da Montanha. Lucas, como nós vimos, foi um discípulo que pediu a Jesus que ensinasse a orar, tal como João o Batista ensinou a seus discípulos, porque era costume da época que cada grupo religioso que tivesse um líder, esse líder lhe ensinasse a orar, ensinava a eles uma oração particular. É como se fosse algo que identificaria aquele grupo a partir daquilo. Lucas está escrevendo aqui para os gentios, para a igreja gentílica, e ele coloca aqui na oração do Pai Nosso, logo depois da oração do Pai Nosso, a perseverança da oração. Ele traz aqui algumas lições que nós devemos perseverar sempre em oração. Por que isso? Porque Lucas está escrevendo para os gentios, como eu disse, e a preocupação dele é que os gentios, a preocupação dele é incentivar a igreja gentílica a orar. Já Mateus não, Mateus está escrevendo para os judeus, e os judeus eles tinham por costume fazer orações desde a sua infância. Por isso Mateus não está preocupado em incentivar o seu público-alvo a orar, mas ele está preocupado em que ele os faça de forma correta. E é por isso que Mateus vai pegar como pano de fundo a crítica que Jesus faz aos judeus, aos fariseus, quando Jesus os chama de hipócrita. E antes de Mateus citar a oração do Pai Nosso, ele cita essa crítica de Jesus, Jesus dizendo: ai de vós, judeus hipócritas, vocês dão uma esmola, e só faltam, vou dizer assim, soltar fogos para que todo mundo saiba, Vocês, quando fazem jejum, vocês desfiguram o rosto para que todos vejam que vocês estão jejuando. E vocês, quando oram,
Vocês gostam de orar, né, em pé nas praças, né, e nas ruas, nas esquinas. Por que isso? Porque os judeus, eles faziam pelo menos 3 orações no dia. A oração pela manhã, ao amanhecer do dia, a oração à tarde e a oração noturna antes de dormir. Segundo os judeus, a oração pela manhã do nascer do dia foi-lhes ensinada pelo patriarca Abraão, conforme está em Gênesis, no capítulo 19, 27, que diz: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar de onde estivera diante da face do Senhor. Vou ler de novo. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Quando ele diz que Abraão foi para aquele lugar de madrugada, onde ele estivera diante da face de Deus significa onde ele estivera orando. Por isso os judeus oravam ao nascer do sol, oravam pela manhã bem cedo, porque o pai Abraão também o fez. A oração da tarde foi ensinada por Isaac, está registrada em Gênesis capítulo 24, versículo 63, que diz: Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Já a oração noturna foi ensinada pelo pai Jacó, em Gênesis capítulo 28, 11, que diz: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs como seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Glórias a Deus. Então Jesus sabia o que os judeus faziam. Como eles sabiam que estava próximo à oração da tarde, e no templo eles tocavam a trombeta, avisando que estava no horário da oração, os judeus saíam de casa e iam para o mercado. Vamos dizer assim, se a oração fosse às 3 horas da tarde, ele chegava lá às 10 para as 3, e quando o templo tocava a trombeta avisando que era a hora da oração, ele se fazia de desavisado ou de surpresa: já está na hora da oração, e ele nem mesmo onde ele está, em pé, ele fazia a oração. Mas na verdade ele fazia isso não porque ele esqueceu da hora da oração, mas porque ele queria ser visto pelos homens orando. E Jesus vai criticar esses atos dos judeus. Jesus não critica os judeus porque eles davam esmolas. Jesus não os critica porque eles jejuavam, nem porque oravam, mas porque eles faziam isso apenas com uma aparência exterior. Amém. E Jesus vai chamá-los de hipócrita. Glórias a Deus. Hipócrita no grego tem um sentido de ator, aquele que atua numa peça teatral. Já no aramaico, o idioma falado por Jesus e pelos judeus da Palestina naquela época, hipócrita significava profano. O que Jesus estava dizendo é que eles profanavam a prática da oração, do jejum e da esmola, porque eles faziam aquilo como um mero ato, como um mero espetáculo para serem vistos pelos homens. E Jesus vai dizer que no seu reino não há espaço para esse tipo de religião. A religião teatral não tem espaço no reino do Messias. Glórias a Deus. E a oração do Pai Nosso, deixando de lado o pano de fundo em que foi escrito a oração do Pai Nosso em Mateus, a oração do Pai Nosso ela começa com uma sentença bem simples. Nós vimos aqui em Lucas, Jesus diz: quando os orardes, dizei: Pai Nosso. Que coisa interessante. Jesus chama a Deus de Pai. E chamar a Deus de Pai significa salvação. Filiação é ser filho, é participar da natureza divina. Deus quer que nós nos tornemos a imagem do seu Filho Jesus, ou seja, a estatura de varão perfeito. Os judeus tinham certas reservas em chamar a Deus de Pai. Tanto é que no Antigo Testamento há apenas 14 citações em que Deus é chamado de Pai, ou em que é mostrado a filiação entre o povo de Israel e Deus. Só para nós termos ideia, como ilustração, em Malaquias há uma passagem que diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor?
Aqui Deus está falando para o seu povo Israel: se eu sou pai de vocês, onde está a minha honra? Por que vocês não me honram? A essa indagação de Deus, o povo de Israel vai responder em Isaías, no capítulo 63, verso 16, que diz assim: mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos reconheça, tu, Senhor, és o nosso pai. Glória a Jesus. Deus então se declara para o seu povo, dando-lhes o perdão, afirmando, como está em Jeremias, no capítulo 31, verso 20: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso me comovem por ele as minhas entranhas. Coisa linda. Relação paternal entre Deus e seu povo, entre Deus e seus servos. Será que pode haver alguma coisa mais íntima do que nós tratarmos a Deus de Pai, como os judeus fizeram no Antigo Testamento? Na verdade, diz que sim, porque Jesus diz aqui no capítulo 11, verso 2: quando os orardes, dizei: Pai nosso. Na verdade, essa expressão aqui, Pai, está em aramaico, como eu disse, a língua falada pelos judeus da Palestina. E essa expressão Abba nunca havia sido usada por os judeus para referir-se a Deus. Somente Jesus faz expressão da palavra Abba. Glórias a Jesus. Mas o que significa Abba? Para vocês terem uma ideia, eles diziam que a primeira palavra que uma criança aprendia a balbuciar era Abba e Ima, ou seja, papai e mamãe. Jesus, quando se dirige a Deus, ele não chama Deus somente de pai, ele chama Deus de papai. Em algumas traduções ele vai dizer meu papai. Glórias a Deus. Jesus dirige-se a Deus de uma forma íntima, de uma forma completamente dependente, assim como uma criança de colo que se dirige a seu pai e que necessita dele em tudo. Assim também Jesus se dirigia a Deus. E o interessante em tudo isso, e o mais belo em tudo isso, é que ele nos dá esse privilégio, porque ele diz: quando vocês orardes, chamai ao vosso Deus de papai. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Santificado seja o teu nome. Essa expressão expressa o reconhecimento da santidade de Deus, alicerce de nossa comunhão com Ele. Deus é honrado, venerado, reconhecido e reverenciado. O nome excelso de Deus deve estar acima de qualquer coisa em nossas vidas. O mundo recusa-se a reconhecer o domínio e a soberania de Deus. Mas quando nós dizemos: Pai, santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo que todas as coisas pertencem a Deus, que Ele é Criador de todas as coisas, que Ele é Senhor absoluto do universo, que Ele rege as nossas vidas, que nós somos dependentes dEle, que nós cremos nele, aleluia, e que nós esperamos somente dEle. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus veio a este mundo para estabelecer o seu reino aqui nesta terra. Tanto é que quando ele começou a pregar, ele dizia: o reino de Deus está próximo. Aleluia. Nós sabemos que a partir de Jesus, o reino de Deus se faz presente aqui nesta terra. Mas nós que fazemos parte do reino de Deus, nós vivemos o já e o ainda não. O já porque o reino de Deus se faz presente em nossas vidas, mas o ainda não porque o reino de Deus ainda não se manifestou ao mundo. Haverá um dia em que Jesus há de voltar, e como diz a palavra de Deus, e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Nesse dia, quando o reino de Deus se fizer visível, estará se cumprindo as nossas orações quando nós dizemos: venha o teu reino. Aleluia. Essa é
a prece de toda a igreja, que o reino de Deus se faça presente o quanto antes, que a vontade de Deus seja manifesta neste mundo, assim como ela manifesta em nossas vidas. Glórias a Jesus. E interessante porque os judeus, quando eles oravam, eles também pediam a manifestação do reino de Deus, porque eles esperavam a manifestação do Messias. Então, quando eles oravam, costumavam dizer, pedir a Deus: Senhor, venha o teu reino, ou que o teu reino seja manifesto. E ele se preocupava tanto em que nas suas orações estivesse o pedido da manifestação do reino de Deus, que certo rabi disse certa vez: se você ao orar não pedir a manifestação do reino de Deus, você não fez uma oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus conhece e supre todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, muito antes de nós pedirmos. Por isso devemos pedir com confiança o pão nosso de cada dia. Por que o pão nosso de cada dia? Porque os judeus, quando estiveram 40 anos no deserto, eles comeram do maná. Mas o maná só lhes era dado a porção diária. Não adiantava querer colher para o dia de amanhã, porque chegava no outro dia aquilo se estragava. Com exceção da sexta-feira, em que eles tinham que colher em dobro, para que tivessem para a sexta e para o sábado. Porque como o sábado era um dia do descanso, eles não podiam colher o maná. Assim também nós devemos não estar ansiosos com coisa alguma, mas ter a certeza e a confiança que Ele nos dá o pão de cada dia. Glórias a Deus. Mas há uma tradução antiga em que no judaísmo, que a palavra, na verdade, o pão de cada dia, eles diz: dá-nos o pão nosso para amanhã. O pão nosso para amanhã nos dá hoje. Mas como é que é isso? O pão nosso para amanhã nos dá hoje? É porque no judaísmo a palavra amanhã não significa apenas o dia seguinte, mas amanhã também significa o grande dia de Deus, quando se manifestar o reino do Messias. Assim, o pão do amanhã seria o pão do tempo da salvação. No judaísmo, o pão da vida e água viva são símbolos do paraíso. Por isso eles diziam: o pão nosso de amanhã nos dá hoje. Glórias a Deus. Aleluias. Os cristãos da Palestina, ao orar, eles diziam: dá-nos hoje o pão de amanhã. Ou seja, Deus manifesta hoje aquilo que está para acontecer naquele grande dia. É por isso que Jesus certa vez disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é o pão do amanhã. Jesus é a água viva. Glórias a Deus. Jesus é o desejado de todas as nações. Jesus é aquele que dá vida ao mundo. Glórias a Deus. Jesus é aquele que tem poder para mudar a sorte do mais vil pecador. Aleluia. Basta somente crer nele. Basta somente comer da sua carne e beber do seu sangue. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Glórias a Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. E a oração do Pai Nosso continua com a seguinte afirmação: perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aquele que nos deve. Nós sabemos que somos em tudo dependentes de Deus, principalmente no perdão de nossos pecados. Ai de nós se não for Jesus para perdoar os nossos pecados. Ai de nós se não fosse Jesus para nos livrar de nossa culpa, porque nós temos consciência de que nós pecamos todos os dias. Mas é através da graça de Jesus, nosso Cordeiro Pascal, que nós temos, aleluia, a remissão de nossos pecados. Por isso que João fala em sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Mas é interessante
nessa afirmativa, nessa sentença que ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós já temos. Não é assim como nós vamos perdoar, ou não assim como nós perdoaremos a quem nos ofendeu, assim como nós já temos perdoado aquele que nos ofendeu, ou aquele que nos deve. Sabe por quê? Porque o nosso perdão tem que ser unilateral. Nós não precisamos esperar que a pessoa que nos ofendeu venha a nós para nos pedir perdão. Não importa de que ofensa você foi vítima, a tua ofensa nunca vai ser maior que a ofensa que Jesus passou. Não importa quão grande tenha sido a vergonha que você passou, porque a tua vergonha nunca vai ser da magnitude da vergonha que Jesus passou na cruz do Calvário. Por isso, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. É de estranhar, irmãos, que alguns de nós, muitas das vezes, esquecemos disso. Tem gente que fica chateada com outro irmão, tem gente que sai da igreja por causa disso, tem gente que vai para o mundo por causa disso. Que coisa triste. Pessoas que não entenderam a essência do Evangelho. E volto a repetir: quando Jesus nos salvou, Ele não nos salvou para que nós ficássemos isolados, como se fôssemos cada um de nós ilhas. Nós somos comunidade, nós temos um povo só, nós somos membros de um só corpo. Glórias a Jesus. Aleluia. Não há lugar para desavença em nosso meio. A Bíblia diz que se eu não perdoar o meu irmão, eu não posso sequer orar. Que coisa interessante. Não há espaço para oração se eu não perdoo o meu irmão. Quando está escrito isso, irmão Teodoro? Lá em Mateus, quando Jesus diz: se você levar a tua oferta até o altar, e aí você se lembra que tem alguma coisa contra teu irmão, o que ele diz? Oferece a tua oferta? Não, primeiro o que? Vai e conserta-te com teu irmão. Qual é a oferta que você traz diante do altar? Não é oração? Louvor? Adoração? Súplica? Jejum? Oferta? Dízimo? Não dá para fazer isso, irmão, com o coração amargurado. Não tem como fazer isso se eu não estou em comunhão com você. Se eu não olho para você e vejo você um redimido pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus.